Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal de um bolinho que ficou linda a decoração. Eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês assistirem até o final para ver se vocês vão descobrir qual é o tema, tá? Desculpa a voz, gente, eu tô um pouquinho gripada, mas já tô me recuperando, aí a voz continua assim um pouquinho fanha, né? Mas vamos lá, vamos falar do bolo. Bom, eu utilizei a cobertura que eu utilizo em todos os meus bolos, que é buttercream, né? Um merengue suíço com manteiga, que é uma cobertura, sempre falo que faço propaganda dela, muito saborosa e muito boa de trabalhar, né? A gente consegue fazer uma infinidade, assim, de decorações, né? Com buttercream. Ela dá uma estrutura, um acabamento muito lindo no bolo, né? Uma estrutura também ótima. E o principal para mim é que você pode deixar o bolo com buttercream na geladeira aí por 2, 3 dias. Ele não vai rachar, ele não vai ter problema nenhum. Coisa que acontecia quando eu utilizava o chantininho, né? Então, eu sou muito fã. Eu faço propaganda dela mesmo. Mas vamos lá, gente, vamos falar do bolo. Então eu já espalhei, né? Como vocês podem ver, eu espalhei buttercream azul, né? Do tom que a cliente escolheu, por todo o bolinho. Faltou um pouquinho para colocar no topo, né? De buttercream. E aí eu não queria descongelar, ia me dar um trabalho e às vezes nem ia chegar no mesmo tom. Então, cada vez que eu raspava o bolinho, né? Não raspava não, mas espatulava ele, né? Sempre na espátula sobra buttercream. Então, todo o buttercream, quando eu raspava, eu jogava para cima do topo. E aí, com isso, eu consegui fazer o topinho sem precisar, como eu falei, ter o trabalho de descongelar mais uma quantidade de buttercream. Quis utilizar nesse bolo, gente, uma espátula de textura. Ela parece que tem um dentinho, sabe? É bem bonitinha, né? Que ficam, parece que tem linhas no bolo, né? Então, eu utilizei essa espátula de textura. Quando eu tô espatulando, né? Eu fico observando onde tem, qual a parte está mais, né? Às vezes acontece, uma parte não pegou tão bem a espátula ou deu uma bolha. Então eu passo um pouquinho mais de buttercream e volto a espalhar novamente. Fiz o caracolzinho de cima, que eu gosto muito. Para fazer esse caracol, gente, é só apoiar a espátula e girar a bailarina. É porque meu braço tampou aí. No próximo eu vou prestar mais atenção. Mas é só isso, botar a espátula, girar a bailarina e a própria espátula ela já vai, você nem mexe, ela já vai entrando no bolo. Fica uma graça. Fica lindo. Eu também optei nesse bolinho ter as quinas imperfeitas. Vim agora, gente, com o buttercream amarelo. Esse bolinho é um bolo azul com amarelo. Alguém já sabe qual é o tema? Desconfia? Vão pensando aí. Então, passei um pouquinho de buttercream, né, amarelo no bolo para fazer um cachepô, para dar um contraste nesse azul. Achei que ficou super bonito. E aí você vai dosando qual a quantidade. Eu não queria um cachepô que ficasse tão alto. Eu queria que o azul se destacasse mais do que o amarelo. Então, o meu cachepô ficou... Eu acho que eu dei 3 voltas, né? Dei 3 voltas nele com a minha manga de confeitar. E depois eu vou vir, vocês vão ver. Eu vou passar a espátula, vai alisar e ele sempre fica um pouquinho mais alto. Então, você calcula mais ou menos o tamanho que você quer ele no bolo, faz. Só que tenta fazer, por exemplo, se eu quero que ele fique mais alto, porque ele sempre vai ficar mais alto, gente. Porque quando você começa a espalhar, né, a cobertura, quando começa a espatular, o cachepô ele acaba subindo. Então, no meu caso aqui, eu não quis ele muito alto, como eu disse, eu preferia que o azul se destacasse. Mas se você quiser mais alto, tem cachepô duplo, cachepô triplo, também fica super bonito. Mas eu acho que fica legal um pouquinho mais baixo. Eu acho que esse amarelo ficasse mais da metade, não ia ficar tão bonito. Então, tem sempre que ter só essa atenção. Faz o cachepô, gente, como eu falei, um pouquinho abaixo de onde você quer que fique, porque ao passar a espátula, ele já vai subir um pouquinho, tá? E aí eu fui alisando, deixando assim, tentei deixar o mais lisinho possível. Como o bolo já tinha espátula, né, já tinha textura, eu preferi deixar o cachepô sem... preferi deixar o cachepô sem espátula. E aí, alguém já sabe o tema?
Coloquei esse bolo que a cliente pediu, topo. Eu achei que ficou a coisa mais fofa, gente. O topo, ele dá uma vida, assim, no bolo, né? Eu gosto muito dos bolinhos com topo, ainda mais quando é para criança, né? Eu acho que para criança dá uma vida. Eu sempre fiz o bolo, assim, com topo para as minhas filhas, né? Porque elas sempre gostaram muito e eu via a reação quando elas viam o bolo com topo. Muitas vezes guardavam o topo para brincar, porque é tão bonito, dá pena, né, de desfazer depois que come o bolo. Então, esse bolo, vamos ver se alguém acertou, depois me conta aqui, é da galinha pintadinha. Eu achei que ficou uma graça. Espero que vocês tenham gostado também. É isso. Curte aí o vídeo, um beijo. Qualquer dúvida pode perguntar se eu souber, eu vou ajudar. Fiquem com Deus, um beijo grande.